Era o início de uma jornada que ninguém poderia prever, uma história marcada por disciplina, simplicidade e um olhar atento para os detalhes da vida, onde cada gesto, cada obstáculo, cada instante de incerteza moldava um garoto que mais tarde se tornaria sinônimo de dedicação e conhecimento aplicado, alguém que aprenderia a unir corpo e mente, ciência e humanidade, esforço e propósito em um caminho coerente, ainda que repleto de desafios invisíveis. Paulo Musi cresceu em um ambiente onde nada vinha pronto, onde cada conquista exigia esforço real, onde as facilidades eram raras e o senso de responsabilidade chegava cedo, quase como um hóspede permanente sentado à mesa do café da manhã. Desde muito pequeno, aprendeu que o estudo não era apenas uma obrigação escolar, mas um passaporte para possibilidades maiores, uma chance de ampliar horizontes e de entender o mundo de maneira mais ampla do que os limites geográficos e sociais poderiam sugerir. O garoto que mais tarde se tornaria médico e referência no treinamento físico não nasceu sob holofotes ou com privilégios extraordinários, mas com uma combinação rara, curiosidade genuína e uma capacidade inata de suportar pressões sem perder o equilíbrio. Enquanto outros meninos se deixavam levar pelo imediatismo, Paulo se acostumava a observar, compreender, questionar, aprender com cada experiência, como quem coleciona peças de um quebra-cabeça que ainda não sabe qual imagem final formará. As ruas, a escola, a convivência familiar, tudo funcionava como uma espécie de laboratório de caráter. Era ali que ele descobria que nada substitui o esforço bem direcionado, que talento pode até abrir portas, mas somente o trabalho constante é capaz de mantê-las abertas. Cada dificuldade financeira enfrentada, cada renúncia necessária, cada decisão tomada quando parecia não haver escolha, tudo ia temperando sua personalidade, criando um alicerce emocional firme, o mesmo que mais tarde sustentaria noites insones de estudo na faculdade de medicina e dias intermináveis de dedicação à pesquisa científica e ao atendimento clínico. Enquanto muitos buscavam atalhos, Musi aprendia o valor do caminho longo, aquele que dói, que desafia, que parece injusto no começo, mas que forma um tipo de força silenciosa que não precisa ser anunciada, ela simplesmente se revela nos resultados. Ainda na adolescência, ele se aproximou do esporte não apenas como prática física, mas como modelo de vida, uma escola rigorosa que ensina disciplina, consistência e humildade diante das próprias limitações. Foi nesse período que Paulo começou a perceber algo que mais tarde se tornaria uma marca em sua trajetória. O corpo humano é um reflexo direto das escolhas diárias, mas é também um mapa da mente, uma extensão do pensamento, das emoções e dos hábitos mais profundos. Cada treino, cada repetição, cada esforço para ir além da fadiga trazia não apenas músculos mais fortes, mas uma mentalidade mais clara e resiliente, uma lição silenciosa de que resultados duradouros são construídos por meio da paciência e do conhecimento aplicado. Seus pais, sem discursos sofisticados ou fórmulas mágicas, transmitiram valores sólidos, respeito, honestidade, responsabilidade, e Paulo os absorveu como quem grava instruções permanentes na memória. Não eram lições ditas em voz alta, eram exemplos vividos: levantar cedo para trabalhar, cuidar da casa, apoiar uns aos outros nas horas difíceis. Essa base familiar simples, mas firme, fez dele alguém capaz de manter o foco mesmo quando tudo ao redor parecia tentar desviá-lo. Enquanto os anos passavam, o garoto inquieto se transformava em um jovem decidido. Não havia ainda fama, redes sociais ou reconhecimento, apenas o desejo de fazer algo relevante, de aprofundar-se em um conhecimento real, de não aceitar respostas rasas para perguntas complexas. A medicina surgiu não como um capricho, mas como consequência lógica de uma mente curiosa e de um coração disposto a servir. E, junto dela, o esporte nunca saiu de cena. Continuava sendo o campo de testes perfeito, o lugar onde teoria e prática se encontravam de forma implacável. Essa primeira fase da vida de Paulo Musi não foi marcada por grandes espetáculos, mas por pequenas vitórias silenciosas que, somadas, moldaram um homem capaz de suportar pressões enormes sem perder a humanidade, alguém que entenderia, desde cedo, que não existe sucesso sólido sem raízes profundas, que não há corpo saudável sem mente equilibrada, que não há autoridade legítima sem serviço real. Era apenas o começo, mas já estava claro. Aquele jovem estava aprendendo a construir de dentro para fora, alicerçando sua história naquilo que não se vê à primeira vista: caráter, disciplina, resiliência, virtudes invisíveis que, mais tarde, fariam dele um dos profissionais mais respeitados e admirados do país, não apenas pelo que sabe, mas pelo que vive. Quando a juventude encontrou o rigor da vida adulta, Paulo Musi percebeu que o caminho que havia escolhido não permitiria distrações. A faculdade de medicina, com suas noites mal dormidas, provas exaustivas e responsabilidades cada vez maiores, não era apenas uma formação acadêmica, era uma forja. Cada aula, cada estágio, cada plantão parecia testar não apenas sua capacidade intelectual,
mas sua resistência física e emocional. E, como se não bastasse, havia o peso de seguir conciliando a paixão pelo esporte e pelo treinamento físico com a obrigação de se tornar um médico competente, ético e preparado para lidar com vidas humanas. Os dias eram longos, as horas de estudo intermináveis, e muitas vezes, a sensação era de estar sempre no limite. Enquanto colegas desistiam ou cediam ao cansaço, Paulo encontrava uma força silenciosa, resultado dos hábitos que havia cultivado desde cedo: acordar cedo, treinar mesmo quando não havia vontade, estudar além do necessário, porque sabia que excelência nunca é fruto do improviso. Mas essa disciplina cobrava um preço. Havia solidão, havia renúncia, havia momentos em que parecia não haver espaço para mais nada além de livros, apostilas e anotações espalhadas pela mesa. Não foram poucos os que questionaram suas escolhas. Por que se dedicar tanto? Por que insistir em conciliar o esporte com a medicina? Não seria melhor abrir mão de uma paixão para se concentrar apenas na outra? Paulo ouvia tudo com atenção, mas não se deixava abalar. Sabia que o conhecimento científico era fundamental para compreender a fundo o corpo humano, mas também tinha certeza de que viver na prática aquilo que estudava seria a melhor forma de ensinar, inspirar e transformar pessoas no futuro. Houve momentos de incerteza, quando a exaustão parecia maior do que a motivação, quando o peso das responsabilidades ameaçava sufocar a alegria de aprender. Cada plantão longo, cada paciente atendido em condições difíceis, cada erro que precisava ser corrigido com humildade mostrava a Paulo que a vida real estava muito além das páginas dos livros. A medicina não era apenas ciência pura, era humanidade, era sensibilidade, era capacidade de ouvir e compreender histórias de dor, de medo e de esperança. E, paralelamente, o esporte também trazia seus próprios testes. Lesões, críticas, o julgamento apressado de quem via apenas a superfície e não entendia a filosofia por trás da dedicação. Paulo aprendia que treinar não era apenas buscar um físico melhor, mas uma metáfora para toda a sua jornada. Repetição diária, esforço consciente, resultados construídos centímetro por centímetro, sem atalhos, sem ilusões. Enquanto enfrentava os desafios acadêmicos, descobriu algo essencial: conhecimento técnico não vale nada se não puder ser aplicado com sabedoria e empatia. A cada experiência difícil, uma prova reprovada, uma noite sem dormir, uma palavra dura de um professor exigente, Paulo encontrava motivos para melhorar, não para desistir. Não havia espaço para desculpas, apenas para crescimento. O peso financeiro também estava presente. Não havia luxo, não havia folga para desperdiçar tempo ou dinheiro. O esforço era constante, as escolhas precisavam ser inteligentes e cada decisão vinha acompanhada de sacrifícios reais. Amigos saíam para se divertir, enquanto Paulo permanecia estudando ou treinando. Festas eram trocadas por plantões, viagens adiadas para que as contas fossem pagas. Tudo isso moldava não apenas um médico, mas um homem capaz de suportar pressões enormes sem perder o foco. Esses anos foram marcados pela descoberta de que a vida não oferece recompensas imediatas para quem trabalha duro. Primeiro ela testa, depois ela recompensa. E Paulo aprendeu a aceitar os testes como parte do processo, sem amargura, sem queixas, com a serenidade de quem sabe que nada valioso vem fácil. No fundo, aqueles desafios não eram obstáculos, eram degraus. Cada dificuldade superada criava uma confiança silenciosa, aquela certeza interna de que, independentemente do que viesse pela frente, ele tinha capacidade de resistir, aprender e seguir adiante. Essa mentalidade seria a base não apenas da sua carreira médica, mas de tudo o que faria depois, desde as pesquisas científicas até o impacto que teria na vida de milhares de pessoas, mostrando, pelo exemplo, que o verdadeiro resultado vem quando se alia conhecimento profundo, disciplina diária e uma vontade inquebrável de servir e transformar. A vida de Paulo Musi começou a mudar quando o esforço silencioso dos anos anteriores encontrou o momento certo para se revelar. Não foi uma virada repentina, dessas que parecem acontecer da noite para o dia. Foi uma transição construída com paciência, consistência e uma clareza rara de propósito. Depois de anos conciliando os estudos rigorosos da medicina com a disciplina do esporte, Paulo começou a enxergar como esses dois mundos podiam se fundir de maneira harmoniosa, criando algo muito maior do que simplesmente um consultório ou um treino bem feito. Enquanto muitos viam a medicina como ciência isolada e o treinamento físico apenas como estética, ele entendia que o corpo humano era um organismo complexo, onde mente, emoções e biologia interagiam a cada instante. Essa percepção o diferenciava de outros profissionais. Paulo não se limitava a prescrever protocolos, ele buscava compreender as raízes dos problemas, ensinando que saúde verdadeira nasce da integração entre conhecimento técnico, prática disciplinada e respeito pelo próprio corpo.
A virada começou quando seu trabalho começou a chamar a atenção de atletas, treinadores e pessoas comuns que se impressionavam não apenas com seus resultados práticos, mas com a clareza e profundidade com que explicava conceitos científicos complicados. Paulo tinha capacidade de traduzir a linguagem médica em algo acessível, sem perder a precisão, e isso tornava único. Não falava para impressionar, falava para transformar. Ao longo dessa fase, redes sociais começaram a ganhar espaço como ferramentas de comunicação, e Paulo percebeu que poderia usar esse recurso para compartilhar conhecimento de maneira mais ampla. Ao invés de seguir tendências superficiais, optou por oferecer conteúdo de valor real, explicações claras, embasadas, orientadas para a verdade, mesmo quando isso significava contrariar modismos. A credibilidade que construiu na faculdade e nos hospitais agora se refletia no mundo digital, mas com alcance muito maior. Os convites para palestras, entrevistas e colaborações começaram a surgir. Pessoas que antes o viam apenas como um estudante dedicado ou como um atleta disciplinado agora o reconheciam como referência. O médico que entendia de fisiologia, nutrição, performance e saúde integral estava ganhando voz. E essa voz era ouvida porque vinha de alguém que não falava de teorias vazias, mas de experiências vividas, de noites longas de estudo, de treinos extenuantes, de decisões difíceis tomadas com coragem e responsabilidade. Mas a verdadeira virada não estava na fama crescente ou no reconhecimento público, estava na clareza de missão. Paulo começou a entender que seu trabalho não era apenas tratar pacientes ou orientar treinos, era educar pessoas, libertá-las da desinformação, ajudá-las a entender que cuidar do corpo não é vaidade, mas respeito por si mesmo, que buscar saúde não é luxo, mas dever. Ele sabia que, se pudesse ensinar as pessoas a se conhecerem melhor, a compreenderem seus próprios limites e potencialidades, estaria salvando vidas não apenas no consultório, mas no dia a dia de milhares de pessoas que nunca chegariam a sentar diante dele em uma consulta. Essa fase também trouxe novos desafios: lidar com críticas públicas, enfrentar opiniões contrárias, sustentar princípios mesmo sob pressão. Mas Paulo não recuou. Se antes a medicina e o esporte haviam moldado seu caráter, agora era o caráter que guiava cada decisão. Ele não buscava agradar a todos, buscava ser fiel à verdade científica e ao compromisso com a saúde das pessoas. A virada estava consolidada. O garoto disciplinado que estudava até tarde e treinava enquanto os outros descansavam havia se transformado em um médico de referência, um educador nato, um exemplo vivo de que conhecimento profundo e prática coerente geram autoridade verdadeira, aquela que não se compra, não se força, não se inventa. Era a autoridade silenciosa de quem vive aquilo que ensina. A missão de Paulo Musi começou a se definir de maneira mais clara quando o reconhecimento se transformou em responsabilidade. Não era mais apenas sobre se destacar em consultórios, academias ou palestras. Tratava-se de levar conhecimento para além do círculo restrito, de transformar vidas por meio da educação, da prática consciente e do exemplo consistente. Cada texto publicado, cada vídeo produzido, cada orientação oferecida tinha um objetivo maior do que simplesmente informar. Buscava inspirar transformação real, sustentável e fundamentada em ciência. Durante essa fase, Paulo percebeu que saúde e performance física não são conceitos isolados, mas partes de um ecossistema complexo que envolve mente, emoções e hábitos diários. Seu olhar profissional se ampliou, entendendo que orientar alguém a treinar ou a se alimentar melhor só teria efeito verdadeiro se estivesse associado à compreensão de estilo de vida, de padrões de comportamento e de escolhas conscientes. A missão se tornou, portanto, ensinar a pensar, a questionar, a aplicar conhecimento de forma prática e coerente, mostrando que resultados duradouros não vêm de modismos, mas de consistência, disciplina e entendimento profundo. Foi nesse período que o alcance digital se mostrou uma ferramenta estratégica, permitindo que a missão transcendesse consultórios, academias e congressos. Mas Paulo não buscava números ou fama, buscava impacto. Cada postagem, cada conteúdo compartilhado, era pensado para que o público compreendesse, mesmo que gradualmente, que a transformação física e mental não é apenas estética ou superficial, mas uma escolha consciente de cuidar de si mesmo e viver com propósito. Ele entendia que o verdadeiro ensino está no exemplo, a vida prática, a coerência entre fala e ação, a disciplina constante. A missão também se consolidou na atuação como palestrante e educador, mas sempre com foco em resultados reais. Paulo apresentava conceitos complexos de fisiologia, nutrição e treinamento de forma que pudessem ser aplicados por qualquer pessoa disposta a aprender e persistir, sem atalhos ilusórios ou soluções mágicas. Ele mostrava que o caminho para a saúde integral é construído com pequenas decisões repetidas diariamente, com paciência e inteligência, valorizando processos tanto quanto resultados. Ao longo desses anos,
Muzi não apenas acumulou seguidores, mas construiu comunidade. Pessoas que se identificavam com sua visão encontravam, em sua trajetória, modelos de comportamento, princípios sólidos e estratégias práticas que podiam ser incorporadas à própria vida. Ele reforçava, sem precisar dizer diretamente, que transformação exige ação, que conhecimento só vale quando aplicado, que disciplina não é repressão, mas liberdade. Cada desafio superado na vida profissional e acadêmica agora servia como fundamento para orientar e inspirar outros. Lesões, frustrações, dúvidas existenciais e obstáculos do cotidiano eram narrados não como lamentações, mas como demonstrações de resiliência e aprendizado, reforçando a ideia de que o crescimento real envolve enfrentar adversidades, aprender com elas e seguir em frente com maior clareza e foco. A missão de Paulo Musi também incluía humanizar a medicina e a ciência do treinamento. Ele entendia que as pessoas não são números ou pesos em uma balança. Cada indivíduo possui histórias, emoções e contextos únicos, e qualquer abordagem de saúde ou desempenho precisa considerar isso. Essa visão ampliou o impacto de seu trabalho, mostrando que cuidar do corpo é, ao mesmo tempo, cuidar da mente, das emoções e do estilo de vida, e que ensinar esse conceito é, de fato, cumprir uma missão maior de educação e transformação. Nesse momento da vida, Paulo consolidava sua autoridade não apenas pelo conhecimento técnico, mas pela coerência entre teoria e prática, pela ética que permeava cada decisão e pela capacidade de inspirar confiança silenciosa. A missão era clara: formar indivíduos conscientes, capacitados e responsáveis por sua própria saúde e desempenho, criando, assim, um legado que transcendesse sua própria carreira e atingisse milhares de vidas de forma duradoura e significativa. O legado de Paulo Musi não se mede apenas pelos títulos conquistados, pelas certificações obtidas ou pelas aparições em mídias especializadas. Ele se revela naquilo que permanece após cada palestra, cada treino, cada orientação, nas mudanças concretas que ele provoca na vida de pessoas que, muitas vezes, nunca o encontraram pessoalmente, mas que encontraram em seus ensinamentos uma bússola para escolhas mais conscientes e uma fonte de inspiração para agir com disciplina e propósito. Ao longo de sua trajetória, Musi construiu um caminho sólido que une ciência, prática e humanidade, mostrando que o verdadeiro impacto surge quando conhecimento e experiência se encontram em harmonia. Aqueles que acompanharam sua trajetória observam não apenas resultados físicos, mas transformações de hábitos, de mentalidade, de autoestima, e até mesmo de visão de futuro, porque Paulo entendeu cedo que cuidar do corpo é cuidar de si mesmo em todos os aspectos, e que essa abordagem integral forma indivíduos mais confiantes, resilientes e preparados para enfrentar desafios. O legado dele também se materializa na forma de educação aplicada. Cada conteúdo produzido, cada orientação detalhada, cada palestra transmitida carrega consigo um método fundamentado, coerente e replicável, que permite que pessoas comuns compreendam, internalizem e coloquem em prática princípios que antes pareciam complexos ou inacessíveis. Paulo não apenas entrega informação, ele estrutura caminhos, mostra possibilidades e, pelo exemplo, demonstra que o esforço diário e consistente gera resultados reais. Além disso, seu impacto se estende à valorização da ética e do profissionalismo. Ao longo de anos de prática, Musi consolidou uma postura de integridade e seriedade que inspira não apenas pacientes e seguidores, mas também colegas de profissão. Ele mostra que sucesso sustentável não se constrói em atalhos, que a autoridade verdadeira nasce da coerência entre o que se ensina e o que se pratica, e que cada conquista tem valor proporcional ao esforço e à dedicação investidos. O alcance de seu legado se reflete também na comunidade que se formou em torno de seus ensinamentos. Pessoas de diferentes idades, histórias e contextos encontraram em sua trajetória um modelo de disciplina, conhecimento aplicado e respeito pelo próprio corpo, inspirando outros a transformar suas rotinas e escolhas, perpetuando assim um ciclo de aprendizado, aplicação e transmissão de valores que ultrapassa gerações. E mesmo diante de toda a visibilidade alcançada, Paulo mantém o que sempre foi a base de sua história: humildade, disciplina e dedicação constante. O legado dele é, portanto, tanto tangível quanto silencioso, tangível na transformação das pessoas e silencioso na coerência de sua vida, na prática diária de princípios que sempre conduziram sua trajetória, mostrando que a verdadeira influência não precisa ser anunciada, mas reconhecida através dos efeitos profundos e duradouros que provoca na vida de outros. Ao refletir sobre sua trajetória, é possível perceber que Paulo Musi construiu mais do que uma carreira de sucesso. Construiu um padrão de referência, uma filosofia de vida e um exemplo duradouro de que conhecimento profundo, disciplina, ética e dedicação podem transformar não apenas o próprio destino, mas também a vida de todos que se inspiram e se conectam com essa jornada. Cada gesto, cada estudo, cada treino, cada decisão tomada com propósito se soma a esse legado,
tornando não apenas um profissional admirado, mas um verdadeiro arquiteto de transformação, cuja obra maior é a soma de vidas impactadas e hábitos transformados ao longo do tempo.